Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à questão dela que diz assim: como eu sei que estou sendo traída? Não consigo confiar mais nele, pois já me traiu 2 vezes. Ô, minha querida, veja bem. Gente, quando a confiança é quebrada, ainda mais 2 vezes, aí fica óbvio que o relacionamento ele vai entrar num terreno extremamente instável, onde qualquer reação um pouco mais ambígua da outra pessoa, ou seja, do meu parceiro, vai me despertar insegurança, vai me gerar medo. E isso nem sempre vai ser configurado como paranoia. Ah, qualquer coisinha que eu faço você já desconhece. Infelizmente eu já fui traída 2 vezes, então agora isso nem sempre vai ser caracterizado como paranoia. Por quê? Porque agora é o meu emocional tentando se proteger, ativando o mecanismo de defesa para que eu me proteja de dor, de frustração que já aconteceu outras 2 vezes. Então, porque, veja bem, quando alguém já traiu, já me traiu, eu já tenho esse histórico. Então, o problema não é só o ato em si, a traição, mas é o dano emocional que isso me causa. E o dano maior disso é uma coisa que todo mundo sabe, que é que a traição, ela destrói o quê? A confiança. Aí as pessoas usam, por vezes, né, até aquele exemplo de que o vaso quebrado não volta a ser mais como ele era antes. Por mais que eu cole pedaços, não fica. Fica um relevo, você cola ali, fica um relevo, fica uma rachadura, não tem como ele voltar a ser perfeito como era antes. E mesmo com a pessoa prometendo mudança, dizendo que vai mudar, tal, ainda fica aquela questão assim, mas escuta, será que não vai acontecer de novo? Então a pessoa, ela fica amedrontada. E o olhar dela é esse olhar, né, de medo. Por isso que depois a reação da outra pessoa, a pessoa faz alguma coisinha, eu já começo, né, a interpretar. Como eu disse, então é paranoia. Num caso desse, paranoia ou é o meu emocional querendo se proteger? Então, minha querida, antes aqui de você querer ficar pensando em como descobrir, né, uma nova traição, como eu sei que estou sendo traída, é a sua questão aqui. Então, muito mais importante que isso, né, nesse caso específico aqui, você que já foi traída, principalmente 2 vezes, então a questão mais importante aqui, sabe qual é? Eu ainda consigo viver em paz com essa pessoa, mesmo ela me jurando fidelidade? Essa é a questão principal aqui, meu anjo. Ou seja, eu consigo ter paz de espírito nessa relação? Eu consigo viver tranquila, mesmo a pessoa me jurando fidelidade? Se a resposta for não, eu não consigo ter mais paz aqui. Eu não consigo, não adianta. Eu não consigo viver em paz aqui, ter paz de espírito. Não adianta. Eu estou sempre me questionando. Então, meu anjo, a questão central, a questão crucial não é isso. Será que ele está me traindo? A questão central, portanto, não é essa. A questão central deveria ser a seguinte: por que eu continuo num relacionamento se eu não me sinto segura? Presta atenção, olha como inverte tudo. Por que eu continuo num relacionamento mesmo não me sentindo segura? Por que eu continuo num relacionamento onde eu não tenho paz de espírito? Essa deve ser a questão. Agora, se a pergunta é: será que eu estou sendo traída? Como que eu descubro se eu estou sendo traída? Veja bem, existem alguns sinais que podem indicar traição? É muito difícil a gente falar disso, né? Porque se eu vou falar alguns sinais aqui, mas eles isoladamente, tá vendo? Sem o contexto específico, tem que tomar muito cuidado. Porque, por exemplo, a gente poderia falar aqui a questão do celular hoje em dia, né? Tá vendo que no passado isso nem
entraria em sinal de traição, porque nem telefone, nem o celular existia. Vocês lembram? A gente tinha orelhão com ficha, as fichas iam caindo, depois veio o cartão que substituía a ficha. Agora, hoje em dia, com o uso do celular, bom, então um sinal que às vezes pode indicar que tem alguma coisa ali, a pessoa esconde excessivamente o celular. Então o celular, a pessoa está com ele sempre junto, coloca no silencioso, vira o celular com a tela para baixo, leva para o banheiro. Agora, olha isso, né? Você está vendo como eu digo que a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas? Muito cuidado. Porque, veja bem, hoje em dia, principalmente essa geração nova, eles realmente estão grudados no celular. É uma geração que já nasceu fazendo uso do celular. Então, como que eu posso falar que a pessoa usa o celular excessivamente, ela está preocupada com o celular, ela leva o celular ao banheiro? Gente, olha, eu vou ser sincero para vocês, eu não sou a geração de celular, mas eu hoje tenho o hábito, então, se eu vou ao banheiro, eu levo o celular. Principalmente, lógico, né? Se você vai fazer o número 2, que aí você sabe que você vai ficar um tempinho maior lá, então é o momento que você se distrai, olhando, né, videozinhos. Eu, por exemplo, o algoritmo hoje em dia da minha rede social, do Instagram, por exemplo, o algoritmo mostra videozinhos de gatos e cachorros. Então, olha lá, eu tô sendo até fofinho, assistindo vídeos de gatos e cachorros, e já pensou se o meu namorado achasse que, então, como eu levei o celular ao banheiro, eu estou traindo? Então, tem que tomar cuidado, pelo amor de Deus, gente. Um outro sinal de que você percebe que às vezes tem alguma coisa diferente, a pessoa está muito tempo online no celular, ou seja, está conversando com alguém. E se você pergunta, nossa, mas com quem você tanto fala? A pessoa é meio evasiva, vai saindo pela tangente. Bom, aí também isso aí é uma questão de observação que às vezes é meio óbvia, né, gente? Tá lá, direto conversando. E você, como mulher, pergunta, nossa, mas você está falando com quem? A pessoa busca sempre disfarçar. Claro, existem também mudanças de comportamento. Você percebe, tá diferente. A pessoa está mais impaciente, está mais inquieta, fica mais distante, né? Uma pessoa começa a ficar com mais frieza. Se bem que tem uns, olha lá, tá vendo? Tem uns que ficam bonzinhos demais, ficam carinhosos demais, do nada. Mas você tá vendo? Por isso que eu tô dizendo, tem que tomar cuidado, porque tem gente... Sabe por que tem homem ou mulher que ficou mais bonzinho e carinhoso no casamento? É porque tá tendo um caso? Não, é porque a pessoa, de repente, chegou numa conclusão. Ela chegou nisso. Ou porque foi fazer uma terapia, ou porque viu um vídeo, ou porque assistiu uma palestra e percebeu. Olha, eu tenho uma pessoa que realmente me valoriza em casa e eu tô sendo ruim com essa pessoa. E aí a pessoa começa a querer ser mais carinhosa, amorosa, porque ela entendeu que ela deveria valorizar o que ela tem. Então, tá vendo, gente? Por isso que eu digo que a gente tem que tomar muito cuidado. Você já imaginou? A pessoa chegou à conclusão que ela precisa me valorizar. Aí ela começa a me valorizar e eu acho que ela tá me traindo. Ou seja, se isso acontecer, eu não vou saber valorizar aquele momento, aquela mudança que a pessoa tentou ter. Então, eu vou começar a ficar estranho, a pessoa vai voltar ao estágio dela de antes. Ou seja, tô mudando para quê também? Olha lá, tentei mudar, ainda tomei na cara. Por isso que eu digo, cuidado com regrinhas prontas. Eu preciso analisar o contexto, a situação específica com muita cautela. E claro, né, tem sinais que eles são mais claros, como por exemplo, uma mudança muito brusca na rotina. Então a pessoa começa a querer sair toda hora, sabe? Do nada, assim, de um momento para o outro já começou a aparecer muita hora extra, muitas reuniões, saídas em cima da hora, assim, sem muita explicação. Não, tô indo lá. Se você começa a apertar para saber, a pessoa fica meio confusa para falar onde foi. E, claro, né, tem um outro sinal também, que aí a pessoa começa a ter menos contato físico. Aqui, contato físico no sentido de intimidade, viu, gente? Então a pessoa começa a querer ter menos intimidade com a gente. Porém, óbvio, como eu disse, tem que tomar cuidado, porque tudo isso aqui também que a gente está falando aqui
pode ser sinal, muitas menos intimidade física, né? Essa intimidade do casal, esses sinais de que a pessoa está irritada, impaciente e tal. Essas coisas aqui, tá vendo? Podem ser sinais de que a relação está desgastada, não de que a pessoa está me traindo. Então, tem que tomar cuidado. Mas como eu disse, eu acredito que aqui o principal desse vídeo escuta, a pessoa já me traiu 2 vezes, eu tenho condições de voltar para essa relação e por que eu estou voltando? E o que eu acredito que a pessoa mudou? O que é diferente das outras 2 vezes? Por que eu estou voltando para uma relação onde eu não tenho confiança? Eu não consigo me sentir em paz, a ponto de estar entrando numa live e falando como saber se eu estou sendo traída? Então isso é indicativo de que eu estou voltando para uma relação onde eu não consigo confiar. E por que eu estou fazendo isso? Quero vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para que eu possa de fato entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.